Olá a todos, Nova Vida, com uma série de práticas com o Dr. Michael Leitman. Olá, Tai. Nosso programa de hoje é acerca de como distinguir entre o bem e o mal. Nós, como adultos, nós também temos nossos filhos, temos o próprio mundo e temos coisas grandes, como contar a eles o que vale a pena não dizer, como educá-los corretamente para levá-los a uma melhor vida possível. E tá, sim, perguntas muito fáceis para nós como pais de família, nós estamos criando nossos filhos, onde sabemos que até certa idade vamos poder protegê-los, estarão como numa bolha, e em certo momento, já 2, 3 anos, já estão expostos a todo tipo de conteúdos, materiais e grupos e todos tipos de jogos que se podem ser violentos e sempre há todo tipo de ações que eles veem, que acontecem e que também os encanta, como bombeiros, policiais, e se atraem a isso. E é difícil evitar que eles estejam expostos a isso, porque são coisas que atraem as crianças. Então a pergunta é, como educar as crianças a fazerem o bem nesse mundo? Coisas que não... Eles veem coisas que não se veem bem, essas coisas estão com as crianças, sua curiosidade. E como eu explico ao meu filho acerca da realidade? Do que ele vê como guerra, como explico essa natureza? Dr. Leitman, nós teremos que explicar às crianças de acordo com o que passa no mundo e não podemos ocultar o que acontece. E fazer com que estejam dentro de uma bolha completamente desconectados de tudo. Isso não será para o seu bem. Não podemos fazer as crianças como alguém que está desconectado da vida, por um lado. E por outro lado, eu penso, temos alternativas. Teremos, de qualquer maneira, explicar-lhes ou estar pendente que não estão condicionados de tudo isso. E tratar de escrever os que estão em grupos de reportagem, ciência, fotografia, de toda maneira dar para que se ocupem o menos possível do mundo, de outras coisas. E o que nós vemos como algo negativo, vemos que o mundo vai passar coisas todavia piores. E, por exemplo, aqueles que conhecem, por exemplo, olhem todos esses personagens que envolvem construção, de todas as maneiras algo que constrói algo. Sim, algo, tudo que tem a ver com algo que ajuda os demais. E tá, sim, e também todos esses personagens como o Super-Homem e todos esses personagens heróicos. Sim, porque eles, de uma maneira natural, as pessoas querem desde pequena pensar em algo que protege. Dr. Leitman, então, a pergunta é se são bons e sentem atraídos sobre tudo isso. E isso é um exemplo negativo? Como nós temos que ver tudo isso? Dr. Leitman, eu não creio que tenhamos uma possibilidade de evitar tudo isso e fazer 50% de limitações. Se as crianças estão, ao final de contas, expostos a um mundo tão negativo, tão tremendo, nós temos, por um lado, como eu entendo, tratar de adaptar a criança a essa situação.
E o que nós dizemos, ao invés de educá-los corretamente, ensinamos como ser mais fortes que o outro, como destruir. Tem que desfrutar da vida e não importa como é agora, não importa que amanhã vai passar. E isto é uma questão normal que assim está passando. E o vemos como algo natural, que sim, tem que ir a um curso, como pode ser combater, como se atacar um outro. E assim, já, com a criança, já vou poder me sobrepor a tudo. Por outro lado, há aulas de música, e que vou me desconectar do mundo de todos esses super-heróis e vou através do mundo da ciência, da música, uma pergunta, ver qual é o caráter da criança. E vemos o mundo como está acontecendo isso. Por exemplo, tem uma pessoa sensível, coisas que nós pensamos somos positivas, isso é o que pensamos o que tem que fazer, Dr. Lightman. Sim, se nós fazemos algo para que esteja numa sociedade apropriada para isso, que também tem um caráter, uma inclinação para isso, também construir um ambiente, um mundo onde sejam com filmes ou mídia que os adultos também expliquem. Quer dizer, educá-los de tal maneira que dentro de um ambiente assim, dentro de um quadro, uma marca desse tipo, ou do contrário, nada irá ajudar. Nós temos que ver a inclinação. Que amigos também, aí também que temos que nos ocupar disso. O que significa com diferentes tendências ou caráter? Dr. Lightman, eu cresci num ambiente familiar de pais que tinham recursos, eram dois médicos e tinham um pátio onde nós jogávamos tênis e não era comum nessa época. A partir disso tinha uma bicicleta, não tinha somente uma bola, tinha várias, também tinha um cão grande que eu ficava com ele e jogava com ele como se fosse um cavalo. Eu me lembro, eu era pequeno. E participava também em cursos de astronomia, fotografia. E tinha um dia ocupado todo o tempo. E eu fui a aula de música que eu não suportava, eu sempre queria sair disso com toda a minha força. E me levavam a ver filmes acerca de músicos, queriam que eu fosse músico. Minha mãe queria que eu fosse médico e eu fiz uma série de cursos, até que entrei na universidade e fui estudar medicina. E depois de alguns meses eu vi aí que o meu caráter era que eu me ocupava unicamente do que eu sentia inclinação. E me inclinava a tratar de elucidar qual era o significado da vida. Então eu fui a esse tipo de universidade estudar esse tema. Isso foi através do sistema corporal, de quais são os sistemas que atuam no corpo e como está construído o corpo, porque é a parte primordial na natureza. E trataram de explicar. Não havia televisão. Eu via 2 canais e nada mais. E não havia tão pouco relação através do celular com as crianças. Sim, havia um telefone normal, porque eles eram médicos e tinham meios. Mas eles tratavam de dar a minha vida que consideravam boa. Então, isso que eu quero tratar de entender. Primeiro, falamos acerca do que pode ser. Criar as crianças de acordo com o que passa hoje em dia no mundo. Sim, mas depende da sua inclinação. Como eu, me trataram de inclinar a certas coisas, mas eu não estava de acordo. Então, você fala acerca do mundo futuro. Você fala de acordo com a inclinação da criança, poderemos dirigi-lo em caminho
caminhar. Isso que eu quero entender. Se as crianças têm uma inclinação, Dr. Lightman, cada criança tem uma inclinação determinada a algo. Por isso que nós não identificamos, porque está em um grupo dentro do seu ego, e pode ser como esse grupo na sociedade que o aprecia e se orgulhem dele. Mas cada um tem uma inclinação. E isso é algo natural, Dr. Lightman, sim. E não um musicólogo que diga que está na moda, se não tratar de identificar realmente quais são as inclinações de cada um, que são distintas de cada criança. Eles são diferentes da natureza, querem fazer, como instigar isso, como se ocupar dos insetos, dos animais maiores, dos mamíferos. Por exemplo, há de educar a criança de acordo com o seu próprio modo, sua própria forma. E isso pode ser através desde que são pequenos. Ora, nós como adultos, como pais de família, podemos identificar isso e ver, por exemplo, a minha filha tem certa inclinação e eu quero que desenvolva esse potencial. E outras crianças, eu tenho que ver de outra maneira, entender o que querem fazer e desenvolver o seu próprio potencial. Isso eu entendi. O que eu quero entender é o que você disse há alguns minutos, que no nosso mundo não há unicamente coisas positivas, senão coisas más. Então, eu não posso fechar a criança segundo uma bolha, como que você disse. Como eu posso criar um mundo onde está desconectado da vida? Dr. Lightman, então um menino e uma menina, cada um especial em cada coisa, determinada, e quero dar a cada um o que necessitam de acordo com o seu próprio caráter e personalidade. E passando por cima disso, digamos, o meu menino é especialista nisso, a menina é especialista em outra coisa. Comunicação, ciência, está no mundo, menina, como você disse, tem que lidar com o mal que existe no mundo. Isso primeiro entendo. Mas como eu os preparo para lidar com o negativo, com as crianças que são ao seu redor, as pessoas quando já crescem, como preparar a eles, Dr. Lightman? Primeiro de tudo, que desenvolva seu potencial que tem cada um. Eu tinha um amigo que dentro de seu bolso tinha, eu me lembro, um mouse, um rato, e ele pegava comida e o levava ao seu bolso. Eu vi a primeira vez, era algo muito diferente para mim, eu não sabia o que fazer, mas cada vez ele fazia isso, assim era ele. Se é uma criança que tem essa tendência, então qual é o problema? Eu vejo que tem um problema com isso. Se é uma criança que tem uma tendência agressiva e afeta o outro, então o que eu faço? Eu dou a possibilidade para desenvolver isso? Pode desenvolver isso se é algo que é aprovado pela sociedade. Por exemplo, se ele está num curso de karatê ou boxe, de qualquer maneira tem que ser de uma maneira acertada para a sociedade. Sim, mas o que temos que dar-lhe para poder desenvolver isso? Porque digamos que aqui uma inclinação, como você disse, cada uma inclinação ao mal. Dr. Lightman, não inclinação ao mal. Não tem que ver com o que estamos falando agora, de como isso se vai manifestar. E ambiente tem que dar para que se possa se afastar do mal. Como falamos, se tem uma inclinação a matar, tem que ser, então, em uso controlado, problemas com o caso da policial. Tem que ser de acordo com as regras. Olha, até aqui está tudo claro, mas vamos avançar com a pergunta. Há em cada um uma inclinação natural, então a questão é como utilizar isso de uma maneira positiva e não negativa.
Dr. Lightman, sim. Olha, ao longo de sua vida haverá um uso negativo de muitas coisas, sim, nós somos. Dr. Lightman, e pode-se dizer que estarei na aula, por exemplo, o que pensa disso, que viu hoje, diante de tudo que viu, como você se relaciona? Vale a pena aceitar isso e que passa com os demais crianças, como vão se desenvolver, como os vê, como os avalia, o que vai fazer, como gostaria que as outras crianças se desenvolvam bem e há que colocá-los na prisão quando adultos e fazem coisas más, que vai passar dentro de alguns anos quando estejam dentro de uma marca de lei para que não façam coisas más. Explicar isso a todas as crianças, eles pouco a pouco vão entender quais são esses sistemas e como poderão ser aceitados, e se não, o preço que terão que pagar, e fazer com que isso eles evitem entrar nesses problemas. Então, como tem que explicar que isso é mal? Pela nossa natureza. Não é a pessoa culpada, é a natureza. Isso explica a todos de uma maneira muito simples. Nós, de antemão, somos todos maus. Todos e cada um. Cada um quer ser maior que o outro, e o outro inferior, e assim que ele quer ver todo mundo. Tá, então eu posso explicar isso às crianças, eles podem entender? Sim, nós podemos ver que sim. Cada um grande quer anular a criança e o forte ao pequeno. Isso você vê nos filmes, em todos os meios, através disso, explicamos. E veja que a vida é mais nós. Com isso podemos nos comportar de outra maneira. Olha, por que comportar de outra maneira? Porque senão nós nos comemos uns aos outros, que tipo de sociedade vamos ter? Nós temos que construir uma sociedade que vai cobrir isso, vai complementar isso de uma maneira boa, a nível de inanimado, vegetativo, animal falante. Nós temos que explicar desse mesmo, que nós somos níveis diferentes da natureza, e não é isso que acontece com o ser humano, por exemplo, a nível inanimado, vegetal e animal. Tudo isso é um nível instintivo pela sobrevivência, mas no caso do ser humano é o contrário. Então nós temos que explicar qual é o bom exemplo. Por exemplo, um tigre, um leão, unicamente quando comem um outro animal, consomem o que necessitam. O ser humano não. É impressionante como isso acontece. É importante que eu tenha tudo. Então tem que explicar que isso não é algo mal, mas sim é da natureza humana. Sim, é da natureza humana, e se vamos de acordo a isso, nós vamos provocar um mal em todo mundo. Sim, porque eu estou aproveitando o outro, que já não necessito, mas eu quero tudo. Então, eu não vou me aproveitar do próximo, senão que viver de uma tal forma, assim como inanimado, vegetal e animal, como vamos viver a nível de ser humano, que não queremos que tirem nada do resto. Então, fazer que tudo que necessitam. Eu não quero o mal ao próximo. Assim como os leões não querem mal um ao outro, mas senão que eles querem comer, se alimentar. Então assim já não se faz a um nível animado mal, porque assim ao outro. Unicamente isso acontece com o ser humano, e é isso que necessita tratamento. Então, olha, então a pergunta é sobre esse ponto. O que eu explico às crianças de antemão? A sua natureza é diferente de um leão, por exemplo. E essa natureza faz que ele faça mal ao outro e à sociedade. Dr. Lightman, sim. Então, a escolha que uma pessoa não atua bem não é culpa da pessoa, senão que a natureza que o criou dessa maneira. Então, uma criança que tem essa inclinação malvada, Dr. Lightman, sim, não quer dar, ela tem dois nas mãos
e não quer dividir com o outro. Então, a criança, assim, atua de uma maneira interna. Dr. Lightman, sim, essa é a diferença de um animal, de ser humano, esse ego extra até que se converte em ser humano. Orem, então, que há de mal nisso? Se isso é sua natureza, que diferença de um leão? Que há isso de negativo? Que há de mal nisso? Então, se eu fosse um filho seu, então eu diria que pai inteligente eu tenho. Se me explica isso, que me explicou qual é o meu propósito na vida, ser um leão e mais forte não, leão, você tem que explicar. Não deu o exemplo dos outros animais. Você disse que é algo extra aqui do ego, Dr. Lightman. Se eu vou à rua, eu tenho que ver os demais como não vão me afetar. Orem, sim, mas antes que eu me proteja, como se eu sou débil, não, eu quero ser o número 1, eu quero ser o mais forte. Dr. Wright, sim, então é a vida que você quer dar aos seus filhos. Olha, eu estou pensando nisso, se eu fosse criança, qual é o seguinte passo depois que meu pai me explicou que essa é a minha natureza, que todos somos assim, e eu queria ser o número 1, nada mais. Sim, é esse o mundo que nós vivemos. Por isso, cada um tem que comprar uma armadura. Orem, como adulto eu entendo, mas eu quero que me diga o que eu tenho que aprender, que eu não sou o leão e não deixar nada. E Thay, como fazer convencer a criança que vale a pena fazer isso? Sempre explico ao meu filho isso, por exemplo, ele vai me dizer, mãe, eu não vou dar um exemplo bom aos demais, porque eu não quero que agora eu tenha esse papel. Eu quero ser como os demais. Como disse Oren, eu vejo esse exemplo na escola. Não me diga que eu tenho que ser outra coisa. Então, como dar essa sensação que vale a pena ser diferente, que vai ter um benefício disso? Dr. Light, educação. Nós temos que lembrar-nos que através de uma boa educação vai comprar segurança, tranquilidade, que não vão necessitar nada mais. Não precisamente assim, ele vai lhe prometer assegurar uma boa vida, que estará numa boa sociedade, que vai o tratar bem e que saiba como tirar o máximo benefício de uma vida tranquila. E todo o tempo tratar de passar por cima dos demais e aproveitar-se dos demais não vai funcionar. Qual é essa influência significativa que eu posso dar à criança? Dr. Lightman, você tem que educá-lo de como ser forte ante as demais crianças para levá-los a um ponto em que eles escutem e que joguem através de uma competição boa, saudável. O que é uma competição saudável? Todas as crianças querem uma competição. E por isso que nós temos que fazer é escolher essas coisas positivas nos quais todos nós sentimos satisfação. Mas essa inclinação, possamos ativar esse mal que se manifesta como que eu tenho que golpear outro, tenho que gritar, tenho que me aproveitar. Eu tenho que dar à criança, em especial também aos adultos, esse tipo de meios de como manifestar, não sei se essa
esse apoio, mas como se isso se desenvolve, temos que fazer de uma maneira positiva, não fazer como hoje em dia. Nós temos que dar a possibilidade à criança a sabedoria necessária de como pode manejar a sociedade de tal forma que a competição seja boa competição. E isso é possível. E tá. E se tem, então, como falamos no programa anterior, que lhe dizemos, bom, participe aqui em outra pessoa. Dr. Light, seja inteligente de como manejar o resto. Você não pode evitar isso. E tá. Como pode mover, então, essa situação? Em um debate que se dá num grupo, Dr. Lightman, o que não tem fazer é despertar ódio. Não tem que despertar ódio, que seja um aspecto positivo dentro desse ambiente, Dr. Lightman. Nós temos que pensar como fazer isso. Eu não ensinaria de como dar golpes de regresso, um contra-golpe, senão um cutuca o outro, e assim... O ser forte, dizer acerca da criança, que saiba como evitar conflitos a um ponto em que não vai cair, porque estará dentro do seu ego, mas como sair de cada situação de tal forma que não sai afetado. E como entender a natureza do outro, o Dr. Lightman, é como política, tem que ser forte. Eu quero sair bem de todas as aflições e não ficar dentro delas, e que um vai me golpear ou matar amanhã ou outro. Tem como educar as crianças, então tem que educar os pais, sim, temos que aprender isso. Orem, nós terminamos o nosso tempo de programa, mas eu queria que nos explique como pai de família. Qual é essa compreensão mais importante para que a minha perspectiva seja correta? Dr. Light, nós temos que educar os pais. Sim, eu como pai, o que eu vou entender? Dr. Lightman, o mundo é mau porque a natureza do ser humano é negativa e podemos fazer uma só coisa, pouco a pouco, educar aos adultos e não as crianças. As crianças não vão escutar. Porque, por agora, somente a inclinação ao mal atua. Não há outra coisa mais do que a inclinação ao mal da pessoa. Por isso, nós temos que educar aos pais o que temos que fazer para não ser maus aos demais. E assim nós vamos influir ainda o espírito da sociedade. As crianças vão sentir o que acontece conosco e vão sossegar, se tranquilizar. Muito obrigada, Dr. Lightman, obrigada, Thay, e a todos vocês. E agora sabemos o que fazer, tanto quanto a vocês e quanto as crianças.